Então, boa noite a todos. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez com vocês, para que amorosamente nós possamos nos conectar com os amigos espirituais. Então, eu vou convidar todos, vou dizer como a gente diz para as crianças, sentar de um modo elegante na cadeira, liberando o diafragma, para que a gente possa respirar profundamente, deixando o cansaço, as preocupações, a agitação da nossa mente, do nosso coração, lá fora. Então vamos inspirar profundamente, segurar um pouquinho o ar e soltar vagarosamente pela boca, imaginando que quando nós inspiramos, nós nos abastecemos da luz crística, da luz de Jesus, que nos inunda e que ao expirar, jogando fora o ar, nós possamos junto com o ar, jogar fora as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas ansiedades, todas as emoções que sejam diferentes da paz. Então vamos inspirar amor. E jogamos fora o cansaço e a preocupação. Inspiramos luz, libertação. Jogamos fora o temor, a revolta, a agitação. E inspiramos serenidade e sabedoria. E jogamos fora, Mestre Jesus, tudo aquilo que nos afasta de Ti. E nesse momento, Mestre, nos colocamos todos a seu dispor, pedindo que a Tua graça, a Tua paz, a Tua inspiração e o amor que brota do trono do Pai possa revestir cada um de nós aqui presente, do mundo material e do mundo imaterial. E que durante a nossa conversa, todos que aqui estão possam receber tudo aquilo que aqui vieram buscar, para que ao sairmos daqui nessa noite, possamos levar a nossa mente sossegada e o nosso coração aquebrantado pelo amor e pela paz que excede a todo entendimento. Faça de nós, Mestre Jesus, instrumentos verdadeiros do Teu amor, por onde quer que possamos ir. E é em Teu nome, em nome de Ramatiz, mentor dessa casa, de nossa Mãe Santíssima e de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que pedimos permissão e damos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Como é bom falar com Jesus, como é bom estar juntinho dele, não é mesmo? Como é maravilhoso o privilégio de nós conhecermos o nome, a graça, a paz e a sabedoria que habitam em Jesus. E todos nós que aqui estamos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, assim vou tomar a liberdade de dizer, como eu
que sou trabalhadora e frequentadora dessa casa quase desde o seu início, há mais de 20 anos. Somos todos privilegiados, porque já conhecemos o caminho, a verdade e, consequentemente, a vida. E é sobre isso que vamos conversar essa noite. Sobre esse caminho, essa verdade e essa vida que habitam em Jesus, que habitam na ressurreição, assim como habitam na reencarnação. Porque sabemos que a vida terrena é apenas uma escola bendita, que nos foi permitida para a nossa evolução. E a grande verdade dessa noite é que independe a nossa crença, se somos católicos, protestantes, espíritas, budistas, umbandistas, barrais, qualquer que seja a nossa filosofia de fé, só existe um caminho, só existe uma verdade e uma vida, que é a vida espiritual. E Jesus nos ensina que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Independente da nossa filosofia religiosa, o caminho de Jesus é o caminho do amor. Ah, mas o outro é budista, o outro é Bahá'í, acreditam em múltiplos deuses. Ele segue o amor? Ele segue a fraternidade entre os homens? Ele segue o perdão? Então ele segue a verdade e a vida. Nós gostamos muitas vezes, de discutir sobre quem tem razão. E eu adoro estar em paz. Né? Estar em paz é o caminho. Sabe qual é a melhor religião? Vocês conhecem a melhor religião? É o Espiritismo? O Consolador prometido? Não é. A única e melhor religião chama-se amor. De nada adianta que eu esteja aqui falando para vocês essa noite, se ao descer daqui a minha filosofia de vida não for o amor. De nada adianta nós professarmos a nossa fé em templos religiosos, se no verdadeiro templo, que é o nosso espírito, nós não seguimos a lei do amor. A vida eterna é um convite à evolução pelo caminho do amor. Independente dos caminhos que nós tivermos enquanto filosofia nessa escola bendita chamada Terra. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é o mais importante. Muitas vezes nós damos nomes diferentes, mas quando o caminho é o do amor, é o da benevolência, é o da fé e o da caridade, ou seja, é o da fé e do amor, a esperança passeia conosco. E para falar um pouco sobre essa vida contínua, nós precisamos então compreender que, independente se nós acreditarmos na ressurreição ou na reencarnação, se nós estivermos no caminho do amor, todos eles nos levarão à vida eterna por meio de um caminho de evolução. Nós fomos criados para sermos luz do mundo, sal da terra.
E eu gosto sempre de dizer que, como atrevida que sou, digo, e uma pitadinha de açúcar, para temperar melhor e não ficar ácido. Significa que todos nós passamos pela ressurreição e para nós, reencarnacionistas, entendemos o papel das múltiplas vidas. E ele, para nós, pela obra dos Espíritos, nos ensina muito sobre algumas coisas que para tantas pessoas são questionáveis. Mas por que uma criança sofre tanto? Mas por que uma pessoa que semeou o bem a vida toda está em sofrimento? Será Deus injusto? Será o pecado maior do que o amor daquele que nos criou? Ou será a dor apenas um ano escolar que precisamos vencer? Precisamos refletir sobre isso. Então, ao pensarmos em ressurreição, nós precisamos entender que ressurreição, e a palavra é muito interessante, né? Quando a gente pensa nela a partir do grego, anástase, ou seja, o despertar, o ressurgir. Quantas e quantas vezes, durante uma experiência terrena, nós podemos ressuscitar? Durante uma grande provação, que muitas vezes nós acreditávamos ao longo dela que não conseguiríamos vencê-la. Mas vencemos. E se vencemos é porque ressuscitamos. É porque decidimos trilhar um caminho diferente, ser uma pessoa diferente. Decidimos evoluir. Decidimos caminhar por caminhos diferentes. E a dor tem esse poder, meus queridos. Eu conversava hoje com um grande professor, meu mentor, um grande estudioso, e nós falávamos sobre as neurociências. E falávamos sobre liderança. Líderes que acreditam que precisam levar ao extremo o estresse para gerar produtividade. E a gente brincava, né? Que a única coisa que faz o nosso cérebro, que é plástico, a neuroplasticidade, a capacidade que nós temos de formar novas sinapses, novas redes neurais, agir rapidamente e dar pulsos quânticos, a única coisa é o trauma e a fobia. Fora o trauma e a fobia, o processo é lento. Ele é construído gradativamente, porque a evolução não se dá a saltos quânticos. Mas a dor faz isso conosco. A dor faz com que a gente evolua. Aquela história do JK, 50 anos em 5, a dor tem esse poder. Mas Jesus nos ensinou que é pelo amor e não pela dor. Por que então, Carmen, que a gente sofre tanto? Porque nós somos custosos, meus queridos. Somos repusticentos. Sabe o que é isso? Somos cri-cri. Demoramos para aprender. A gente passa a dor aqui, clama, vem no centro todo dia, vai na igreja todo dia, faz campanha, jejum, fogueira santa. Passou a dificuldade. Cadê a fé? Foi embora junto com a dificuldade. Aí eu vou para o gozo, né? Não, a vida é curta, vamos aproveitar enquanto a gente pode. E de fato a vida é curta e a gente deve saboreá-la. Mas a gente pode fazer isso
cuidando da nossa fé. A fé que se transcreve por meio de um ritual correto de vida. Por um ritual baseado na justiça social, no bem-estar coletivo e não apenas no nosso. É por isso que muitas vezes a dor faz com que nós tenhamos a ressurreição em vida. E nos tornemos pessoas novas. Irmão José vai nos dizer: a dor só finda quando cumpre o papel de ensinar. Eu amo essa citação de irmão José. No livro Vigiai e Orai. A dor só termina quando cumpre o papel de ensinar. Então, quando eu começo a viver alguma situação muito turbulenta, eu digo: Senhor, dá uma luz aí no que eu estou precisando aprender. A cartinha já chegou, eu só não consegui ler ela inteira ainda, então me ajuda aqui a entender. Porque quando nós entendemos que a nossa alma é imortal e que o nosso corpo é só uma vestimenta temporária, nós temos a certeza absoluta que as provações, assim como as alegrias e as vitórias, são para o nosso espírito e não para a nossa carne. Somos seres espirituais numa trajetória material. Então, o que é que nós viemos a essa vida para aprender? Qual é, de fato, a nossa grande tarefa nessa experiência encarnatória? E nós podemos usar a ideia do ressurgir e do despertar em todo o tempo na nossa vida, compreendendo que sim, a reencarnação envolve a despedida da experiência material, a morte, a única certeza que temos desde que nascemos, e ainda tão dolorosa para nós. Acreditar que somos espíritos eternos tira de nós a dor da despedida física? Não. Porque estamos revestidos de matéria. Sentimos saudade do toque, do cheiro, da voz, do espaço que essa pessoa ocupava na nossa vida, na nossa casa, na nossa cama até. Mas sabemos que os laços genuínos jamais se separam. Porque nós temos a imortalidade como princípio central. E entendemos que ela é planejada para que nós tenhamos as aprendizagens de modo mais significativo possível. Quando nós estudamos as obras de André Luiz, nós vemos muitos casos de famílias onde grandes inimigos reencarnaram como pais e filhos. E naquela preparação ali para o reencarne, André Luiz pergunta: mas pelo amor de Deus, como que é isso? Para que isso? Até que ele entende que apesar da dura provação, isso está fazendo com que aqueles dois espíritos tenham condição de evoluir imensamente numa relação de perdão, de desenvolvimento de amorosidade, de cuidado recíproco. Todos nós nascemos nas famílias que desejávamos? Não. Nascemos nas famílias que precisávamos. Essa é a lei.
a lei da evolução. A lei que nos obriga a aprender sobre o amor, a aprender sobre o perdão, sobre a sabedoria, sobre a serenidade. E é exatamente assim que quando nós pensamos na ressurreição, na vida, na visão espírita, nós vamos pensar nessa vida espiritual, que é tão envolvida por essa passagem na vida material. A vida espiritual é a nossa verdadeira casa, é a nossa verdadeira vida. Mas nós precisamos da experiência material. O Livro dos Espíritos nos explica que quando a nossa evolução estiver completa, chegaremos à categoria de espíritos puros. Até lá, meus queridos, tem chão para a gente andar, né? Uns mais, outros menos, mas ainda há muito para ser caminhado, para ser conquistado, né? E é essa revelação do verdadeiro estado evolutivo do espírito. Se nós pensarmos ali numa grande escadaria ou numa alta montanha e entendermos que na categoria da evolução, nos tornar espíritos puros está lá no cume dessa montanha. Onde estaremos nessa subida? Alguns mais altos, outros mais baixos, outros ali fazendo par conosco. Mas a jornada da subida é para todos nós. Não há como fugir dessa condição. E não há como negar que quando nós pensamos nessa ressurreição, nós estamos pensando num despertar superior. Eu acho esse termo muito bonito. Vamos pensar no nosso alarme, que para não deixar a gente perder o trabalho e perder os compromissos importantes, ele desperta. Então, nosso despertador superior envolve essa ressurreição. E olha que lindo Emmanuel nos diz. Como um ressurgimento espiritual. Significa despertar para uma condição superior de existência. Então, nós não precisamos morrer do corpo físico para ressuscitarmos. Hoje, esse é o nosso principal convite. A ressurreição de cada um de nós, numa etapa de maior clareza espiritual, de maior compromisso com essa egrégora maravilhosa que nos acompanha, que a gente pode chamar de anjos de guarda, de mentores, de guardiões, como a gente preferir, né? Dos meus santinhos de proteção, pode usar o nome que você dá. Mas estamos todos envolvidos por essa energia desses espíritos benfeitores que conosco assinaram o termo de reencarne. Então, nós não escrevemos esse projeto sem a assinatura do engenheiro, com maior graduação do que a nossa. E esse engenheiro, ele nos fortalece a cada dia, ao longo do burilar, da construção dessa nova obra, que é esse novo espírito que habita em nós. Imagina que tristeza você dar início a uma reforma da sua casa, entregar a sua reforma e confiar num engenheiro com maior experiência que a sua. E você sai, vai fazer uma viagem e deixa esse engenheiro que cuidou do projeto, né? E entrega ali as pessoas, aos pedreiros, aos serventes.
E quando você volta depois de algum tempo, a casa está pior do que era. E a bagunça está mais emaranhada do que era antes. Reforma é fácil, gente? Quem já reformou aí? Jesus, Maria e José. Não é brincadeira, né? E reformar a alma, reformar o espírito, será que é diferente? Ou será que a bagunça é a mesma? Tem hora que a gente para e fala, não, peraí, não está dando. Não estou enxergando aqui uma solução. Onde que termina essa bagunça, pelo amor de Deus? Eu preciso de mais gente nessa obra, eu preciso parar a obra um pouco para adquirir capacidade pulmonar de respirar poeira, eu preciso contratar uma outra equipe. Como é que é isso? Não é assim? Construção e reforma? Assim somos nós também. O engenheiro maior do que nós, os nossos benfeitores, não farão a obra sozinhos. É preciso que nós estejamos ali, na gestão do processo, controlando, evoluindo, reavaliando, ressuscitando a cada novo dia, a cada novo desafio. Não, eu vou mudar a pia de lugar. Ótimo, vai ficar melhor. Vai ter uma bancada imensa. Aí estoura o cano, que vai refletir lá no banheiro que não tinha nada a ver, que você nem ia mexer. E você está viajando por aí, só curtindo a vida. E a obra paralisa. Porque nós precisamos estar lá, de corpo, alma e coração. Assim somos nós nesse processo de reencarnação e de evolução. Muitas vezes a gente fica a passeio na vida. E quando isso acontece, a gente deixa que outras situações cuidem da nossa reforma. E a gente corre o risco de ver a bagunça ficar cada vez pior. Nós precisamos ser protagonistas na nossa existência. Essa história de viver a lazeca pagodinho, gente, não funciona. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E olha que eu gosto de um pagode. Mas só funciona ali para dançar um pouquinho. Nós precisamos ser autores da nossa existência, assumindo o ônus e o bônus de cada escolha. Viver o hoje, buscando, claro, a felicidade, buscando saborear da vida, mas entendendo que o hoje não pode prejudicar o amanhã, porque senão não é uma escolha inteligente. Não adianta querer viver todos os prazeres materiais, porque logo ali no quarteirão da frente a vida vai te cobrar. Porque você abandonou o seu projeto. Você abandonou as pessoas com as quais você deveria ser leal. Você deixou a sua família invisível nesse processo. Você descuidou da sua saúde física. Você permitiu que os vícios te tomassem pelo momento do prazer. Então é tempo de ressurreição para todos nós. Para que sejamos capazes do novo aprendizado, que nos permite retornar para um novo aprendizado nessa mesma experiência. Ah, então cansei. Vou viver essa vida só para aproveitar, na próxima eu resgato. Meu amigo, cuidado com o juro. Ganhar em real e pagar em libra esterlina não é brincadeira, não. Ônus e bônus. Toda ação gera uma reação. Ah, mas a minha vida é muito difícil, Carmen. Você não está na minha pele. Irmão, eu não estou na sua, mas eu estou na minha. E eu também tenho compromissos reencarnatórios sérios.
Então, que escolhas eu venho fazendo para que esses compromissos, eles não se tornem consequências indevidas para uma nova trajetória terrena. Mais do que isso, nós estamos numa oportunidade divina, que é de evolução, mas é de reparação também. E precisamos entender que tudo aquilo que eu me endivido neste tempo, haverá o tempo da colheita. E eu precisarei da reparação. Olhar para as adversidades da nossa vida como reparação é uma libertação imensa, meus queridos. Não significa que a gente vai adorar sofrer. Isso é doença, né? Mas a gente vai sofrer dizendo: Senhor, me dá sabedoria. Um dia uma pessoa disse para mim assim: você é frouxa demais. Aliás, eu ouço isso muito, viu, gente? Você é frouxa demais. Parece que você tem sangue de barata. Eu falo: nossa, eu sou mesmo. Mas eu sou consciente. Sabe por quê? Quero entrar em contenda com ninguém. Já basta o tanto que eu já tenho de dívida em cima de mim. Se eu conseguir, nessa encarnação, endividar o menos possível, menina, eu já saio ganhando demais da conta. Então, você quer ter razão? Irmão, fica com ela. E eu te aplaudo. Eu só quero a minha consciência tranquila, os meus valores respeitados. Eu não quero conscientemente ir contra a minha fé. Eu não quero fazer escolhas que turbem o meu coração. Não quero. Eu faço? Faço. Trem danado. Mas eu me esforço para fazer o menos possível. Me esforço mesmo, é físico. A ponto de a gente falar assim: gente do céu, essa luta está me cansando já. Né? Mas eu preciso estar consciente o tempo todo. Porque se eu estou nessa trajetória para evoluir, quais são os pontos que eu tenho clareza que eu preciso melhorar? Eu, por exemplo, gente, sou ciumenta, meu Senhor da glória. Eu tenho essa mácula horrorosa, eu sou ciumenta. Já melhorei demais da conta, graças a Deus. Da criança também, né? A idade pesa. Mas já evoluí, mas sou. Mas eu não sou ciumenta de bens materiais, não tenho apego nenhum. Mas de gente eu sou. Sabe? E eu luto contra isso, porque ninguém é de ninguém. O filho não é nosso, o amigo não é nosso, o marido não é nosso. Nós decidimos viver uma experiência juntos, pautados na lealdade, na justiça e na integridade. Mas eu não posso comandar o outro. Muitas vezes eu não dou conta de comandar nem a mim mesma. Então nós precisamos entender que nascer de novo, como nos ensina João o apóstolo, no capítulo 3, no versículo 3, é uma passagem chave. Ou seja, é um tempo de transformação, é abrir uma outra porta. E que, desde a época dos judeus, eles já tinham clareza sobre isso. Mas nas múltiplas traduções que existiram, a reencarnação passou a ser chamada de ressurreição. Mais do que isso, né? Quando Jesus explica a Tiago e a João, o corpo é uma veste. O homem é o seu dono. Isso revela a pluralidade das existências. O corpo é uma veste. Quantas roupas eu tenho no meu guarda-roupa?
Quantas vestes eu já vesti até essa roupa que eu estou usando hoje? Roupa corpo. Essa menina, né? Branquinha, lerda. Não é lerda, é frouxa, né? Frouxa. Gordinha, mas que está lutando para emagrecer. E que está bonitinha. Fazendo ressurreição a cada dia, Senhor. Então, quantas encarnações eu já tive até esse momento? Mas a alma, ela segue comigo. Tudo aquilo que eu conquisto, meus irmãos, nessa experiência, segue comigo para as demais. E quando nós pensamos, né, olha que imagem linda, nessa ressurreição de Jesus, quando ele ressurge ao terceiro dia, na sua forma fluídica, mas tangível. Ninguém pegou em Jesus. Mas ele, pela ectoplasmia, permitiu-se a visão do outro. Para que os outros acreditassem na imortalidade. A matéria é toda constituída de fluido denso. Nós chamamos isso de ectoplasma. Quando alguém está passando por um tratamento de saúde, por exemplo, na casa espírita, há uma doação grande de ectoplasma, porque é a energia da vida material. É uma energia de tudo que é materializado. Lá nas mesas rodantes, quando Allan Kardec, né, antes de Kardec, eles tinham o desejo de comprovar a existência em múltiplas vidas, uma das formas que foi permitido à espiritualidade de mostrar a presença dos, entre aspas, mortos que continuavam vivos, era pela ectoplasmia. Então, as cadeiras voavam, saíam do lugar, a mesa rodava, os quadros caíam. Mas, naquele tempo, as pessoas não tinham nenhum conhecimento. E dessa materialização é que foi permitido que as pessoas começassem a pensar nessa vida que não se encerra jamais. Mas mais do que isso, a ressurreição de Jesus foi a maior prova de que a vida não termina na morte física. E foi a principal, talvez, experiência materializada do amor divino por nós, na presença da esperança, da amorosidade e da crença de que tudo continua. E uma coisa que a gente precisa entender para a gente ir fechando aqui a nossa conversa. Se eu vivi uma vida toda em desajuste, não é porque eu morri que eu virei santo. Não é porque eu disse, Jesus, você é meu salvador, meu amor, minha vida, vem cá e me perdoa. E a veste se transformou e está toda limpa. Existe o ônus e o bônus. Ninguém planta tomate e colhe beterraba. Quem plantou tomate, colhe tomate. Quem plantou beterraba, colhe beterraba. Essa é a lei da semeadura. Lembram da parábola do semeador? Mas haverá aquelas sementes que cairão na terra fértil e produzirão frutos que aplacarão a fome da humanidade. Esse é o nosso chamado nessa noite. Para sermos terra fértil, para essa semente que foi lançada há milhares de anos. E isso só se dá a partir do aprendizado que gera crescimento. E isso, meus irmãos,
Só com inúmeras vidas nós conseguiremos. Uma vida só é muito pouco para nós sairmos de espíritos impuros para a categoria de espíritos puros. O processo de evolução é longo e a reencarnação nos oportuniza uma chance bendita de reparar os nossos erros. E quando nós pensamos em nos tornar espíritos puros, quando nós assistimos Nosso Lar, né? Que filme lindo aquele. Já assisti inúmeras vezes. Outros tantos espíritas, mas para mim aquele, a imagem do filme, né? É maravilhosa. E para a gente que lê as obras, é muito fidedigna ao que é descrito em Nosso Lar, de fato. E quando nós pensamos, né? Nesse departamento de reencarnação, da engenharia da reencarnação, nós pensamos exatamente nisso, que é gradativo que a luz se faz em nós, para que nós possamos, de fato, habitar sendo cada dia mais puros no reino de Deus. E esse processo seguirá até que a gente alcance a nossa plenitude por meio das reencarnações. Reencarnaremos sempre na Terra? Deus permita que não, né? Que a gente evolua um cadinho. Como será? Não sabemos. E não é essa a pergunta. A pergunta é: estamos prontos para uma nova experiência encarnatória melhor do que a que temos hoje? Quanto nós temos feito a nossa parte para isso? Quantas vezes nós ressuscitamos nessa mesma experiência reencarnatória, para que o novo se faça dentro de cada um de nós? E a certeza de que nós jamais estamos sós. Nós estamos sempre amparados. E que esse amparo é manifesto por meio do amor e não da cobrança. Deus não tem para nós a dor, o sofrimento, o choro e o ranger de dentes, não. Nós temos uma aliança de amor com Ele. A presença de Jesus entre nós é exatamente esse marco em que o olho por olho, dente por dente, fique no passado. E de agora para frente, nós sejamos todos mensageiros dessa história de amor. E o que permanece é a esperança, a certeza de que não estamos sozinhos, a certeza de que a morte não é o fim e que os verdadeiros laços de amor jamais são desfeitos, descontinuados. A saudade é uma prática humana, terrena. O amor não. O amor é agregado do Espírito e permanece para sempre. Então não tenhamos medo dos castigos, do inferno, das penas eternas, mas acreditemos no caminho que é da evolução, é da confiança e é do amor. E vamos ficar aí com esse convite para pensarmos nessa nossa alma que é imortal. A morte não é o fim. Na importância de nós vivermos o presente, oferecendo o melhor de nós a cada situação que vivemos, não só aos bons momentos. Gente, apóstolo Paulo é claro quando ele diz: por tudo dai graças. Ele não diz pelas alegrias dai graças, pelas benesses e pelos milagres dai graças. Por tudo dai graças. Há uma razão de ser em cada coisa.
Mas é preciso que nós ressuscitemos para o cultivo das virtudes, para o bem, para o amor, para a caridade, para a benevolência, para que o nosso caminho de fato seja luz. A ressurreição acontece a cada novo dia, a cada nova experiência, a cada momento que nós decidimos nos tornar um novo homem, para que a reencarnação futura seja mais leve, gradativamente. Então eu vou me tornar bom para ter uma próxima reencarnação mais leve? Não se engane, porque isso não te torna bom. O que te torna bom é como o seu espírito vive a bondade. São os esforços de cada dia para que o alcance da verdade e da justiça se faça. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por Ele. E a sua principal lição é o amor. Então, que nesses momentos finais, olhando para essa tela e para Jesus, nós possamos pedir a Ele o amor. Que nós sejamos capazes de nos colocar nos braços dele nesse instante. Então, se você se sentir à vontade, feche seus olhos e se perceba num jardim muito bonito, com um gramado bem verdinho e baixinho. E Jesus, envolto nessa luz imensa, está ali, à nossa frente, nos convidando nessa noite para o ressurgir, para o novo homem, para esse caminho de evolução, esse caminho de virtudes, em que deixamos de olhar para a falta dos nossos irmãos, para a acusação do outro, e nos concentrarmos na nossa própria jornada, jamais para nos condenar, ao contrário, para nos acolher nesse tempo do ressurgir. E vamos suplicar a Jesus que nos abrace nesse abraço, que nos envolve nessa energia amorosa, energia de paz, pedindo que toda essa luz crística percorra cada célula do nosso corpo, limpando, desconectando tudo aquilo que nos afasta dele, recolhendo personalidades, limpando e realinhando os nossos chakras, desligando irmãozinhos que estejam conosco, para que sejam levados aos educandários, aos centros de tratamento, para que eles também encontrem paz, refrigério, alívio das dores, Jesus.
pedindo aos trabalhadores do bem, da equipe de Ramatiz, que possam adentrar aos nossos lares, lavando, limpando, nas dimensões físicas, astrais e espirituais, retirando formas, pensamentos, lavas, insetos, toda e qualquer forma de energia deletéria. Que os nossos amados, onde quer que eles se encontrem, recebam agora, nesse instante, o abraço de Jesus e a transfusão energética, fazendo a limpeza espiritual que eles precisarem, protegendo cada um deles, dando de acordo com as suas reais necessidades. Pedimos ainda pelos nossos locais de trabalho, que Jesus ali se faça, a fim de que nós sejamos ali também instrumentos desse amor. Instrumentos de serenidade, de sabedoria e de cura. Pedimos por todos os grupos da nossa casa, todos os trabalhadores, todos os nossos queridos irmãos que se encontram em atendimentos. Pedimos a cada um dos irmãos, lembrados nos livros de vibração. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, que tem atravessado uma fase tão sombria, Jesus. Derrama sobre nós, Pai, a sabedoria da libertação, a compreensão dos nossos erros e a energia necessária para a transformação do nosso caminho, num caminho virtuoso. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Cada projeto, cada situação adversa, cada dor, cada tristeza. Ensina-nos, Mestre, mais de Ti. Ensina-nos mais do Teu amor.
Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo, Jesus, pela Tua presença entre nós, agradecendo pela oportunidade bendita da reencarnação, pelo Teu amor, pela Tua paz, que está além da nossa capacidade de compreensão. Livra-nos, Senhor, de todo mal, especialmente aquele que reside dentro de cada um de nós. Permita, Senhor, que possamos levar um pedacinho de luz a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que sejamos a palavra que conforta, o olhar que acolhe sem julgamento, o abraço que fortalece. Permita, Jesus, que os nossos olhos vejam a Tua luz, para que assim todo o nosso corpo se ilumine, como o Senhor nos ensinou. Envolve, Mestre, a cada um que aqui se encontra, aos seus entes amados, com a luz da esperança, com a graça, com a sabedoria e com Teu amor. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus.